Olá a todos. Hoje iniciamos a nossa disciplina de Clínica de Pneumologia para Fisioterapia. Sou a professora Heloísa Ribeiro. Inicialmente começaremos com o cronograma dessa disciplina. Começaremos com doenças hipersecretivas, partindo para doenças restritivas, doenças obstrutivas, traumas torácicos, hipertensão pulmonar, insuficiência respiratória, SARA, que é a síndrome da angústia respiratória no adulto, fisioterapia nas condições pré e pós-operatórias de cirurgia torácica e abdominais, influência de doenças neuromusculares no sistema respiratório, influência de doenças cardíacas no sistema respiratório, influência de doença renal no sistema respiratório, lesão pulmonar aguda associada à transfusão sanguínea, influência de complicações ortopédicas do sistema respiratório, doenças ambientais e neoplásicas. Então, o que será estudado nessa disciplina? Condições patológicas que podem afetar de forma direta ou indireta o sistema respiratório. Então, a gente vai fazer hoje uma breve revisão do sistema respiratório, iniciando pelo componente anatômico e a fisiologia respiratória na sequência. Componente anatômico, aqui vemos, de uma forma ampla, o sistema respiratório, onde a gente tem, de forma clara, as vias respiratórias, começando ali pela cavidade nasal, indo até o alvéolo. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. E de forma também geral, nós temos aqui a visão dos ossos, da caixa torácica e a musculatura. Lembrando que o diafragma é o músculo principal da respiração, então é a partir dele que se dá a nossa respiração, e ele também tem um papel anatômico que divide a nossa caixa torácica, o tórax, do abdômen. Então, os ossos, nós temos a composição óssea, externo, costelas, 12 costelas e as nossas 12 vértebras torácicas. A inclusão também da clavícula e cintura escapular podem influenciar diretamente o sistema respiratório. Nós temos a musculatura inspiratória e a expiratória, que a ins, durante o repouso, ela é ativa e a ex, durante o repouso, é passiva. A partir do momento que devemos realizar alguma atividade, como, por exemplo, uma fala, caminhada, qualquer coisa que usamos um pouco mais a nossa expiração começa a ser ativa usando a musculatura. Só a musculatura principal, falando da expiratória, são os abdominais, a inspiratória é o diafragma e os intercostais externos e uma parte dos intercostais internos. Temos musculatura acessória também, aquele ligado à cintura escapular, então escalenos, peitorais, enfim. Os pulmões são divididos em direito e esquerdo, onde o direito tem 3 lobos, e o esquerdo tem 2 lobos. É importante saber isso, porque a partir disso nós conseguimos detectar de forma mais precisa doenças respiratórias, como, por exemplo, uma pneumonia, e sua localização. A zona de transporte respiratório, na sequência, tem sua zona de transição e a zona respiratória. O que isso quer dizer? Temos o sistema condutor, que é a zona de transporte, que leva o ar até o alvéolo. E o alvéolo, em si, é a superfície de troca. Ele é quem faz a troca gasosa. E no meio do caminho existe uma zona de transição, que são os brônquilos respiratórios, que ao mesmo tempo que fazem transporte, que a zona de transporte é estritamente reservada para a condução e não para a troca, e o alvéolo é só para a troca. A zona de transição é o meio termo entre os dois, ele faz troca e realiza também a condução. A zona respiratória são os alvéolos e seus componentes, pensando na questão da troca gasosa. Em volta dos alvéolos temos capilares que permitem a absorção, então, do oxigênio pelo organismo e a eliminação do CO2. Envolvendo ele também temos músculos e condições elásticas que facilitam a melhora do nosso desenvolver respiratório, da nossa mecânica respiratória. Olhando o alvéolo de forma mais próxima, temos o capilar, alguns capilares o envolvendo,
células do tipo 1, que são os pneumócitos do tipo 1, que é aquele estrutural para troca gasosa, e o do tipo 2, que sintetiza o surfactante que é necessário para manter o alvéolo aberto. Aqui vemos de forma mais próxima ainda, então, o espaço aéreo alveolar e aqui o capilar, e mostrando o quão é necessário que essa camada, essa superfície de troca e capilar tenham um tamanho adequado, pois a partir do momento que eles estão mais demasiados, a gente tem uma dificuldade de troca gasosa. Veremos isso em algumas condições, né, algumas patologias. Temos as pleuras que envolvem os pulmões, sendo a pleura visceral aquela grudada à víscera, ao pulmão, e a pleura parietal grudada à parede torácica, da caixa torácica. E entre essas pleuras, nós temos o líquido pleural, que permite com que, ao mesmo tempo, você fixe a víscera à parede da caixa torácica, ele permite um movimento sem causar lesão no pulmão. Então, vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia respiratória, um pouquinho das funções primárias do sistema respiratório. A principal é a hematose, que é a absorção de oxigênio e eliminação de CO2. A gente também tem a manutenção do pH, que é o equilíbrio ácido básico, entendendo que o pH é necessário para que as células funcionem de forma adequada. Temos defesas contra irritantes e patógenos inalados, como, por exemplo, o sistema mucociliar, a regulação da temperatura, que é feita pelo desenvolver da passagem de ar no nosso sistema de condução, a fonação, que é fundamental para a nossa comunicação e desenvolvimento social. A gente também tem funções secundárias do sistema respiratório. Por exemplo, ele é um reservatório sanguíneo, é um leito venoso de grande porte, sendo solicitado o uso de sua reserva quando, por exemplo, em estados hemodinâmicos falhos. Por exemplo, no momento que eu tenho uma hipotensão arterial. A função imunológica também é uma função secundária, onde fatores imunológicos como os macrófagos, que atuam na defesa do organismo, se dão lá, né? São desenvolvidos lá. E a função endócrina, que a gente tem lá a enzima conversora de angiotensina, a ECA, que está ligada a estabilizadores hemodinâmicos do sistema renina, angiotensina, aldosterona e inativação da bradicinina. Temos que também falar sobre termos importantes, como a complacência, que é a capacidade do pulmão se abrir e encher de ar, a elastância, que é a capacidade do pulmão retornar ao seu ponto inicial, e a resistência, que é a resistência imposta pela via aérea na entrada e na saída de ar. Lembrando que a resistência para inspirar, para a entrada de ar é menor, porém existe, né, do que a resistência para a expiração. Então, a expiração tem uma resistência maior da via aérea. Bom, terminamos por aqui a nossa revisão e no próximo vídeo, doenças hipersecretivas. Até mais!